ao seu coração enquanto você ouvia Pedro pregar no Papo de Graça. Foi. Resolvi justificar as minhas... Ele concluiu que ele resolvia justificar as minhas negligências no Evangelho por causa dos maus exemplos, mesmo sabendo que sou indesculpável diante de Deus. Como a maioria de nós fica, né? Quando você não se considera um líder e você começa a ver muito mau exemplo das lideranças, o indivíduo que não tem profundidade de convicção começa a criar imediatamente um espaço de frouxidão na existência pessoal, porque diz: aquele que é o meu exemplo me dá um exemplo de uma lassidão, de uma frouxidão, de uma largueza de ambientes de conduta e tudo mais, muito mais amplo do que o meu. Então, no mínimo, o cara começa a dizer: eu estou sendo muito rigoroso, quando ele não tem consciência de por que as coisas são, ou ele não tem isso em tamanha profundidade, ainda é uma pessoa que depende muito da impressão que bons exemplos lhe causem. Porque tem pessoas que são pessoas legais, mas precisam de bons exemplos. Porque se aquelas pessoas legais forem expostas longamente a alguns maus exemplos e cronicamente a alguns maus exemplos, e elas estejam sob autoridade em relação a quem deu mau exemplo, depois de um tempo essa pessoa, gente boa, porém sem densidade de caráter, e que é ótimo para estar do lado de pessoas legais, mas a médio prazo, sob um tirano que imponha-se pelos maus tratos, ou pelo medo, ou pela manipulação, esse cara vai se corromper. Inevitavelmente se corromperá, embora nunca se torne completamente mal. Vai estragar o minha dele. Mas fica podre. Às vezes você salva o caroço para a próxima rodada, mas não dá para comer mais nada em volta, tem que jogar fora. Então, o que ele falou é ele, né? Disse aí, é um cara. Retrata a existência da maioria, embora a maioria não tenha a coragem dessa admissão, nem a maturidade de parar com essa fuga, com esse esconderijo, e assuma o que de fato acontece na vida. Eu uso também esses caras. Eles servem de álibi, de pretexto para mim, para que o Evangelho não tenha consequências mais profundas na minha vida. A existência do lobo me é útil hoje. A existência do falso profeta me é útil agora. A existência do mau pastor me é útil nessa gestão de crentice relativa que eu preciso ter no momento para atender a minha demanda pessoal de autossatisfação fora dos parâmetros religiosos para quem é religioso. Então, especialmente para o cara que é religioso, porque o sujeito que é do Evangelho não tem esse diálogo com terceiros importantes. Um indivíduo que é do Evangelho mesmo não diz: por causa de Pedro eu vou deixar a fé. Porque Paulo deu um mau exemplo, eu agora não creio mais em Jesus. Eu descobri que Paulo teve relação homossexual com Barnabé, descreio do Evangelho. Para mim, meu amigo, se Paulo ficar sabendo que Paulo virou transexual em Corinto, eu não crio em Paulo. Paulo nunca morreu por mim. Paulo não é a razão da minha fé. Paulo não é a minha rocha dos séculos. Nem Pedro, nenhum deles. Então, eles são meus irmãos a serviço dessa consciência. E é de Jesus que eles tiram todo prumo, todo nível, todo acerto, toda referência, todo absoluto. É de Jesus que eu também colho o meu
para entender até a Pedro, a Paulo e a todos os demais. Então, se você não tem esse espigão plantado aí dentro, o coração não é uma pessoa do Evangelho e só do Evangelho, é muito natural que a igreja, os líderes, sejam as figuras referenciais e, portanto, a relatividade delas implica na minha perda de fé ou num direito à gestão de como é que eu quero que o Evangelho fique até onde ele tem permissão de entrar em mim. É por isso que quando o cara não se corrompe, a igreja expulsa ele, em alguns casos. Porque muitas vezes ela precisa desse indivíduo que tem uma certa sombra detectável, porque a sombra desse pastor ou desse líder é a zona de conforto de muitos outros que estão de romance com a sua própria sombra também.